Olá, amigos desenvolvedores, sejam bem-vindos à aula número 66 do Guia WinDev 2024. Estamos estudando a geração de serviços do Windows. Vamos aprender como criar um serviço do Windows a partir de uma aplicação montada em linguagem W. Com o apoio da WX Soluções, representante exclusivo da PCsoft para o Brasil, onde a partir de agora você já pode fazer a atualização da sua ferramenta para a versão 2025. Agradecemos também os nossos amigos da Pedroso Automação e a todo o pessoal da comunidade WinDev que sempre tem prestigiado o nosso trabalho. Na nossa aula 64, começamos a trabalhar com a montagem de uma aplicação que se tornará um serviço. Fizemos uma incursão pela LGPD na aula 65 e agora na aula número 66 vamos continuar o assunto de criação e configuração de um serviço no Windows. Eu sempre digo que a ferramenta da PCsoft possui uma IDE poderosa e que facilita muito a vida do desenvolvedor. Agora nós vamos pegar a nossa aplicação e aqui no menu Workshop nós vamos até Services e vamos gerar um serviço Windows de 64 bits. Será aberto a caixa de diálogo de configuração do projeto. Você deverá criar um projeto correspondente àquilo que será gerado. O novo projeto ou a nova configuração do projeto vai permitir que você inclua ou exclua alguns elementos do projeto, inclua ou exclua componentes externos e internos, altere algumas opções específicas para a configuração e adapta a interface de usuário do Windows no editor. O editor ou a caixa de diálogo vai fazer algumas perguntas para a sua nova configuração de projeto. Vamos clicar no Next aqui. Então, a primeira coisa, especifica as informações gerais sobre a configuração do projeto. Então, você pode colocar um nome, então 64-bit service, eu vou colocar aqui WD Monitora. Descrição, serviço de monitoramento em 64 bits. Vou clicar no Next. Na próxima fase, ele vai me perguntar se eu quero incluir as procedures globais. Deixei marcado, dá um Next. Agora, ele diz que a descrição da configuração está completada. A configuração pode ser manipulada diretamente no editor pelo Projeto Explorer. Para incluir ou excluir elementos da configuração, use o menu de contexto no Projeto Explorer. Vou dar um Finish aqui. E agora vem a parte da criação do serviço Windows. Então, é o wdmonitora.exe, eu posso escolher um ícone aqui, então vou escolher aqui no catálogo um ícone. Vou escolher esse primeiro ícone aqui, vou dar um OK. Vou confirmar. Então aqui foi criado o ícone. Agora vou marcar aqui para recompilar o projeto antes de gerar o executável. Vou dar um Next. Modo de operação. Se eu devo incluir a livraria principal no executável.
e você vai ter múltiplas instâncias. Como é um serviço, é uma única instância. Tá? Vou dar um Next. Então, mensagem de erro, vou configurar aqui se ocorreu algum erro. Então, vou marcar aqui. Ocorreu um erro na execução do serviço. Por favor, contacte com o nosso suporte. Vou apagar o resto da linha aqui. Então vai ficar essa mensagem, caso ocorra algum erro. Vamos continuar. Agora, para simplificar os updates, você possui a habilidade de criar patches contando elementos a serem alterados. Então eu vou marcar aqui para que ele leve em conta isso. Tá? Vamos dar um Next. É linguagem do executável, vou colocar em inglês mesmo. Agora, a geração da livraria. Então vai ter o projeto, a análise e as procedures globais. Diretório do SQL, então automático. Agora vou dar umas informações, vou colocar aqui o nome da minha empresa. Vou colocar aqui serviço de monitoramento. Automaticamente ele põe o copyright. Agora vou colocar o endereço do suporte e o e-mail de suporte. Eu poderia aqui colocar um certificado, mas eu não vou usar, então sem assinatura. Vou dar um Next. Número de versão, então eu vou permitir que ele faça atualização com compatibilidade. Ou se eu quiser o padrão standard, eu posso colocar aqui. Então, incrementa automaticamente a versão a cada geração. Vou colocar para que ele coloque as DLLs do framework. Aqui estão as DLLs que serão incluídas, então as que estão marcadas aqui. Vou dar o Next. Controle de contas do usuário. A minha aplicação não requer específicos de privilégio. Então, agora, criar o serviço. Você quer criar uma cópia do projeto? Ou eu vou não, dizer que eu não quero. E agora ele vai criar o executável. Agora, ele abriu o diretório de geração. Está aqui o wdmonitor.exe. A linguagem W oferece todos os recursos para que você instale ou desinstale o serviço. Basta que, para isso, você crie uma janela de instalação. Nós criamos aqui uma nova janela, o instala serviço, onde eu tenho um controle static, stc informa, um botão instalar, um botão sair, e aqui eu vou alterar o código da janela, eu vou colocar simplesmente serviço. Ok, vou aplicar, vou dar um ok. Muito bem, agora no código da janela, vocês vão observar que tem alguns códigos aqui. Ó. E no código do projeto, vamos ver como fazer a configuração. Então, primeiramente, tem a constante nome do serviço igual a wd monitora.
chamo a procedure define diretório, que nós já vimos. E agora eu tenho uma procedure linha de comando. Vamos abrir com F2 aqui. Então, procedure linha de comando. O que que ela faz? Primeiramente, ele pega o parâmetro da linha de comando. Então, command line 1. Command line é uma instrução da linguagem W para passar comandos via linha de comando. Então, ele recebe como argumento na linha de comando o 1. Então, parâmetros de instalação do serviço. Case -i, menos install ou install, o serviço não pode ser executado no modo de serviço. Quer dizer que se o serviço já estiver sendo executado, eu não consigo instalar ele. Então, se não tiver modo de serviço, o serviço não pode ser executado no modo de teste. De outra forma, ele executa a procedure instala serviço, que nós já vamos ver em seguida. De outra forma, encerra o programa, passando o retorno setup do serviço não pode ser realizado em modo de teste. Em seguida, parâmetros para desinstalar. Então, se for u, r, remove ou remove, uninstall ou uninstall, trata a desinstalação do serviço. De outra forma, no modo teste, não é possível executar em modo de teste, tá? E faz o tratamento dos erros, tá? Então, se o serviço for instalado, vamos passar devagar aqui, ó. Então, trata o modo de teste. Tá? De outra forma, escreve um evento lá no log de eventos do sistema. Tá? Então, essa é a condição que faz com que a janela Win instala serviço com argumento true seja aberta. Tá? Então, vamos ver agora as procedures, que é EZ instala serviço e EZ desinstala serviço. Foi criada a procedure EZ instala serviço, deixa eu só confirmar aqui. EZ instala serviço. Qual é a finalidade? É instalar o serviço. Faz as mesmas verificações, se está no modo de teste, abre a janela, o instala serviço, verifica se o serviço não está rodando, ele faz a instalação, mostra instalando o serviço, e agora nós temos a descrição do serviço. Então, serviço.long_description, serviço desenvolvido com o WinDev mais a versão do WinDev. Tá? Então, essa é a descrição do serviço através desse método da função service. Service description é serviço de monitoramento de uma pasta. Tipo de serviço é um serviço automático e simples. Aqui eu tenho o log de erros e a linha de comando passa na linha de comando, service.command-line, passo o nome do EZ, no meu caso que é WD Monitora, com a constante EZName. Instala o serviço, service instala o nome do serviço, status, iniciando o serviço, trata o redraw da janela e assim o serviço é instalado e em seguida a janela é fechada. Já a função desinstala serviço faz justamente o contrário, tem os mesmos tratamentos, tá? E só que ao invés de instalar o serviço, ele desinstala. Uma vez que eu fiz isso,
e que eu tenha rodado a instalação do serviço, eu vou executar o meu aplicativo WD Monitora lá na pasta onde ele foi instalado, que é aqui na pasta EZ, dentro de WD Monitora. E aqui está o wdmonitora.exe. Então eu vou clicar aqui. Ele está aquela mensagem e vai dizer que o serviço já está instalado. Se ele já está instalado, simplesmente vou clicar em sair e vou até o serviço, pasta de serviço, está aqui, ó, serviço de monitoramento de uma pasta, serviço envolvido com WinDev 29. Nesse momento, o serviço está em execução e se eu fizer qualquer alteração na minha pasta ctemp, ele será logado, o serviço será processado. Então, vamos abrir aqui a nossa pasta temp. Tenho 2 arquivos e eu vou renomear esse arquivo Oigente. Aqui, vou renomear para Oxigente, ok? Também vou fazer, agora vou criar um arquivo. Então, novo documento de texto, teste.txt, vou abrir o teste.txt, vou escrever dentro dele e vou salvar. Lembrando que o serviço está em execução. Agora vamos até a nossa pasta My Projects. Vamos lá no WD Monitor, dentro da pasta EZ, aqui dentro da pasta WD Monitor, eu tenho meu arquivo processo.fic, onde eu já tenho os registros gerados pelo serviço. Então, dia 30/11, que é de hoje, ele renomeou o arquivo e aqui ele criou um novo documento de texto. Então, meu serviço está em execução e está funcionando. Agora, eu vou voltar aqui e vou sair, certo? Então, agora vou abrir outra vez ele. Então, sim, ele vai dar a mensagem. O serviço já está instalado, eu vou mandar desinstalar. Então, o serviço foi desinstalado com sucesso. Aprendemos nesta videoaula como criar, instalar e desinstalar um serviço em puro código WinDev, sem precisar de nada de ferramenta de terceiros. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.